O barulho das sapatilhas riscando o piso ecoava pela sala imensa, marcada por espelhos que refletiam décadas de suor, quedas, conquistas e silêncio disciplinado. Tarsila observava a sala vazia com um misto de nostalgia e inquietação rara. Ali, naquele espaço que antes fora a extensão natural do seu corpo, ela sentia a idade dançar por entre os ossos, não como fraqueza, mas como lembrança viva de quem ela havia sido. Agora, retornava não como estrela principal, mas como mentora. E isso a fazia respirar de um jeito novo, curioso, intenso. Se você está amando o começo dessa história, já se inscreve no canal Contos Sáficos e deixa o seu like. Isso ajuda demais esse romance a continuar. A porta se abriu devagar e uma figura entrou com passos atentos, quase tímidos. Jamile carregava a energia inquieta de quem vive na fronteira entre o talento bruto e a vontade feroz de provar que pertence àquele palco. Tinha cabelos presos num coque firme e olhar profundo, concentrado demais para sua juventude. Ela parou diante de Tarsila com uma postura impecável, como se cada osso tivesse sido treinado desde o nascimento para obedecer à música. Professora Tarsila? A jovem perguntou com voz suave, mas firme. Pode me chamar só de Tarsila, respondeu a veterana, cruzando os braços enquanto avaliava cada detalhe. Antes de começar, quero entender quem é você quando dança. Jamile arqueou uma sobrancelha, desconcertada pela frase. Esperava ordens, correções, talvez exercícios. Não perguntas filosóficas logo de início. Eu não sei se entendi. Tarsila caminhou até a mesa onde repousava uma caixa de som, conectou o celular e deixou que uma música clássica preenchesse o ar. O som fluiu, elegante e denso. Então descubra. Dance. Jamile hesitou. Por um breve instante, seu peito subiu e desceu rápido, como quem segura o próprio coração com medo de deixá-lo cair. Ela deu 2 passos para o centro da sala, respirou fundo e deixou os dedos tocarem o ar como se acariciassem algo invisível. E então, começou. Os movimentos eram ágeis, precisos, mas havia também um brilho emocional que Tarsila reconheceu na hora, aquilo que não se ensina. A jovem girou numa diagonal longa, depois fez um grande GT impecável. Ao aterrissar, o rosto trazia uma força quase feroz, algo que ardia de dentro para fora. Tarsila aproximou-se devagar, observando a dança e a dançarina como partes interligadas. O desempenho de Jamile tinha potência, mas também urgência, como se ela estivesse fugindo de alguma coisa que ninguém podia ver. Quando a música terminou, a jovem parou ofegante, olhando para Tarsila em busca de aprovação, ou talvez perdão. Você dança como se tivesse algo a provar, disse a veterana. O balé exige verdade, não disputa com fantasmas. Jamile franziu os lábios, segurando o fôlego. Eu só quero ser boa o bastante. Você já é. O que falta é permitir que a música fale por você. Tarsila aproximou-se um passo mais, tão perto que Jamile sentiu o leve aroma de lavanda vindo dela. Vamos trabalhar isso juntas. A jovem desviou o olhar, tocada demais pela sinceridade. Ninguém falava com ela daquele jeito. Ninguém enxergava o que existia por trás da técnica. Certo, respondeu, a voz quase um sussurro. Tarsila deu instruções rápidas, ajustando postura, alinhamento, firmeza do core. O toque nos ombros de Jamile foi leve, mas preciso. E foi nesse toque quase invisível que algo se acendeu entre elas, uma faísca silenciosa que nenhuma das duas ousou nomear. Seu eixo tá caindo, murmurou Tarsila, posicionando a mão no quadril da jovem para guiá-la. Mantém aqui, segurança no centro é tudo.
Jamile engoliu seco, tentando manter a concentração enquanto sentia o calor da mão que parecia conversar com a pele. Era apenas correção, era apenas técnica, mas seu corpo reagia de um jeito impossível de ignorar. Assim? Perguntou, ajustando a postura. Melhor. Tarsila recuou um passo, mas seus olhos não recuaram junto. Outra vez. A jovem repetiu o movimento, dessa vez com firmeza maior. Tarsila assentiu, satisfeita. Você aprende rápido. Você ensina bem, disse Jamile, sorrindo de canto. O sorriso desmontou algo dentro da mentora. Um músculo no peito apertou de um jeito que ela não sentia havia muito tempo. Aquilo era perigoso. Aquilo era belo. Aquilo era irresistível. Pausa de 5 minutos. Ordenou, virando de costas, rapidamente. Jamile respirou fundo e caminhou até a parede onde se sentou para beber água. O suor escorria pela têmpora e ela fechou os olhos para tentar processar o que estava sentindo. Mas era impossível ignorar. Havia uma intensidade ali, algo que se formava entre as duas sem permissão. Tarsila, por sua vez, caminhou até a janela, para pegar ar. A sala estava muito quente, ou talvez fosse só ela. Você é profissional, repetiu para si mesma. Controle. Porém, ao lembrar do olhar de Jamile, algo dentro dela respondia de outra forma, não como professora, mas como mulher. Quando os 5 minutos terminaram, a veterana voltou com determinação renovada. Vamos trabalhar seu adágio, disse, retomando a postura rígida de instrutora. Quero leveza sem perder firmeza. Jamile se levantou e assumiu a posição diante da barra. Tarsila aproximou-se por trás, ajustando cada detalhe com precisão, o braço, o pescoço, a curvatura do pé. E, cada vez que tocava a aluna, o ar mudava de densidade. Um calor tênue se espalhava pela sala, feito vapor de sentimento proibido. Relaxe o ombro, murmurou Tarsila. Isso, deixe a música te atravessar. Eu estou tentando, respondeu Jamile, num tom que parecia carregado de muito mais do que esforço físico. Tente menos e sinta mais, disse a veterana, tão perto que o hálito roçou o pescoço da jovem. Jamile estremeceu. Tarsila percebeu, tarde demais, e a reação incendiou algo dentro dela também. De novo? Perguntou a veterana, tentando recuperar o controle. De novo, respondeu Jamile, mas a voz saiu baixa, rouca, como se viesse de um lugar íntimo demais. A música começou outra vez, e dessa vez, cada movimento parecia trazer as duas para uma órbita exclusiva, onde disciplina e desejo se confundiam em um idioma próprio. A segunda metade do capítulo mostrará o ensaio ficando mais intenso, um momento de vulnerabilidade inesperada e uma troca de olhares que muda tudo entre elas. A música seguinte começou com um piano mais lento, quase confessional. Jamile ergueu o braço, deslizou o pé em deor e deixou o corpo alongar como se estivesse se abrindo por dentro. Tarsila caminhava em volta, olhos atentos, mas havia algo diferente no olhar. Menos julgamento, mais curiosidade. Pensa numa lembrança que te dói, mas que você não consegue abandonar, pediu a veterana, em tom baixo. Deixa essa lembrança guiar cada movimento. Jamile respirou fundo. Uma sombra passou por seu rosto. As mãos ficaram mais delicadas, o arabesque veio alongado, carregado de sentimento. O joelho quase cedeu, não por falta de força, mas por excesso de emoção. Ai, murmurou Tarsila, quase para si. Agora é você. A jovem girou em atitude, mas na descida o pé escorregou levemente no suor que brilhava no chão. O corpo perdeu o eixo. Antes que ela caísse, mãos firmes seguraram sua cintura e a puxaram de volta para o equilíbrio. Tarsila a segurou com força. O rosto das duas ficou perigosamente perto.
Por um instante, o mundo reduziu-se à respiração misturada, ao calor atravessando o espaço entre elas, ao toque firme, que não era mais só técnica, era cuidado, era proteção, era uma confissão silenciosa. Desculpa, sussurrou Jamile, com o coração disparado. Não precisa pedir desculpa por sentir, respondeu Tarsila, sem soltar de imediato. O balé também é isso, quase cair, encontrar outro corpo e descobrir que não está sozinha. Os olhos de Jamile baixaram para a boca de Tarsila antes de voltarem apressados para o olhar dela. Foi rápido, mas não passou despercebido. A veterana sentiu uma corrente quente subir da base da coluna até a nuca. Soltou a aluna devagar, como quem solta algo precioso com medo de deixar cair. Vamos fazer uma pausa mais longa, decidiu. Você está se entregando, isso cansa. Sentaram-se perto do espelho, lado a lado no chão, com as costas encostadas na parede. A sala, agora silenciosa, parecia outro lugar. Sem música, sem comandas, apenas duas mulheres respirando juntas depois de um mergulho intenso. Você sempre quis dançar? Perguntou Tarsila, quebrando o silêncio. Jamile demorou um pouco para responder, como se estivesse escolhendo qual versão da verdade entregar. Desde menina eu danço para esquecer que o resto da vida existe, confessou. Lá em casa ninguém entende muito bem, acham bonito, mas não levam a sério. Para eles é hobby, para mim é sobrevivência. Tarsila assentiu devagar, reconhecendo aquela dor. Tantas vezes ouvira que arte não dava futuro, que palco não enchia geladeira, ainda assim tinha feito daquilo o centro de tudo. Quando eu tinha sua idade, era a mesma coisa. Eu me trancava no estúdio até tarde, preferia o espelho à sala de jantar. Aqui eu sabia quem eu era, lá fora não. Jamile virou o rosto intrigada. E hoje? Perguntou. Ainda sabe quem é? A pergunta entrou como flecha certeira. Tarsila respirou fundo antes de responder. Hoje eu sei quem eu fui e estou tentando descobrir quem consigo ser sem a luz principal apontada para mim. O modo como ela disse aquilo, sem drama, mas com uma sinceridade cortante, fez o peito de Jamile apertar. Você fala assim com todas as pessoas que te treinam? Provocou Tarsila com um sorriso discreto. Só com quem me deixa quase cair e me segura na hora certa, devolveu Jamile, sem desviar o olhar. O clima entre elas engrossou, denso, cheio de coisas não ditas. A veterana sentiu vontade de se levantar, mudar de assunto, voltar ao papel de instrutora, se esconder atrás da disciplina. Em vez disso, perguntou: o que você mais teme quando pensa no palco? Jamile apoiou os cotovelos nos joelhos, entrelaçando os dedos. Tenho medo de ser mediana, confessou, a voz embargada. Medo de ser só mais uma, de olhar para você, para outras bailarinas que fizeram história e perceber que eu nunca vou chegar perto. Tarsila balançou a cabeça, firme. Não fala assim de você, disse com um tom que misturava bronca e carilho. Você tem fome nos olhos, tem vontade nas mãos, tem coragem para se expor. Isso já te coloca em outro lugar. Você fala como se me conhecesse faz tempo, murmurou a jovem. A gente aprende muito observando como alguém pisa no chão, respondeu Tarsila com um meio sorriso. Você pisa como quem quer ficar, não como quem está de passagem. Jamile sentiu o rosto aquecer e não era só por causa do esforço físico. Aquela mulher a enxergava de um jeito que ninguém mais enxergava. Nem família, nem amigos, nem outros professores. E isso era tão perigoso quanto fascinante. O tempo passou sem que percebessem. Quando voltaram a treinar, o ar já trazia o tom avermelhado do fim de tarde filtrado pelas janelas altas. A sala parecia envolta numa espécie de crepúsculo particular. Agora vamos trabalhar teu solo, anunciou Tarsila. Quero que você dance sem pensar em concurso, sem pensar em aprovação, sem pensar em plateia. Dança para você e... Hesitou antes de completar. E se quiser, dança para mim também. Jamile sorriu, e o sorriso veio com algo novo.
uma faísca de atrevimento. Então olha bem, porque eu vou dançar pros dois. Quando a música começou, algo mudou. A jovem parecia mais solta, mais dona de si. As linhas estavam menos rígidas, mais orgânicas. Cada giro parecia dizer algo, cada pausa tinha peso. Em determinado momento, durante um développé, ela virou o rosto na direção de Tarsila, como se o movimento inteiro tivesse sido criado apenas para encontrá-la. Tarsila sentiu cada segundo daquela troca como um toque invisível. Ao final, Jamile ficou imóvel, peito subindo e descendo, olhos fixos nos dela. Não havia plateia, não havia aplauso, mas havia uma confirmação silenciosa. Algo tinha nascido entre aquelas paredes. Faltam ajustes técnicos, comentou, num esforço heróico para manter a voz neutra. Mas, artisticamente, fez uma pausa. Foi lindo. Foi sincero, corrigiu Jamile. Acho que é isso que você queria, não é? Exatamente isso. O ensaio terminou quase 1 hora depois do previsto. Os corpos exaustos, as pernas pesadas, porém o coração das duas parecia mais acordado do que nunca. Tarsila permaneceu um pouco na sala, organizando alguns papéis, fingindo que ainda tinha alguma coisa a fazer ali. Jamile demorou para guardar as coisas, como se estivesse tentando esticar o tempo. Ao se despedir, aproximou-se devagar. Obrigada por hoje, disse, segurando a alça da bolsa com força. Não só pelas correções, pelo resto também. Pelo resto o quê? Perguntou Tarsila, num tom meio provocador, meio defensivo. Jamile encarou com uma coragem inesperada. Pelo jeito que você me vê. Faz muito tempo que ninguém me olha assim. As duas ficaram em silêncio. O corredor lá fora estava vazio, o prédio quase inteiro escuro. O mundo parecia distante demais para ser alcançado. Amanhã às 8, perguntou Tarsila, voltando à formalidade para não se perder. Amanhã às 8, confirmou Jamile, mas sua voz trazia promessas que nenhuma das duas ousou detalhar. A jovem virou de costas e seguiu em direção à saída. Antes de atravessar a porta, olhou por cima do ombro. O olhar durou apenas 1 segundo, mas foi suficiente para incendiar a noite de Tarsila. Quando a sala voltou a ficar vazia, Tarsila caminhou até o centro, ligou a música e, sem pensar muito, começou a dançar sozinha. Os movimentos já não tinham a mesma altura que antes, mas conservavam uma beleza madura, cheia de história, cicatriz e desejo contido. Ela não percebeu quando Jamile reapareceu na porta. Ela tinha esquecido o celular e deu meia volta para buscar. Parou, porém, ao ver a cena. Tarsila dançando sem plateia, sem cuidado com a imagem, sem armadura. Havia um tipo de nudez ali que não era física, e sim emocional. Jamile apoiou-se no batente, observando, em silêncio. Cada gesto da veterana parecia uma confissão, o giro mais baixo, o pó de bra alongado, o olhar perdido em algum passado que ela não conhecia. O tempo terminou e Tarsila ficou uns segundos parada, ofegante, antes de notar o reflexo de outra figura no espelho. Virou-se depressa. Os olhos das duas se encontraram. Ninguém sorriu. Ninguém fez piada. O clima que se instalou era de respeito, espanto e um tipo de atração que começava a abandonar qualquer disfarce. Você dança diferente quando acha que ninguém está olhando, comentou Jamile, aproximando-se devagar. E você aparece diferente quando devia ter ido embora, respondeu Tarsila com um meio sorriso cansado. Esqueci o celular, explicou a jovem, erguendo o aparelho na mão. Mas acho que encontrei outra coisa também. O quê? Perguntou a veterana, mesmo sabendo que talvez não quisesse ouvir a resposta inteira. Jamile parou diante dela, tão perto quanto tinha estado no quase tombo mais cedo. Havia suor secando na pele, respiração ainda acelerada, olhos brilhando de algo novo. A versão de você que dança só para si mesma, disse num sussurro grave, e se você deixar, eu quero muito conhecer melhor essa mulher.
O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio de possibilidades. Tarsila sentiu a vontade quase física de dar um passo à frente. Em vez disso, respirou fundo. Amanhã, disse, num tom decidido, mais suave. A gente se conhece mais dançando. Uma coisa de cada vez. Jamile assentiu, mas antes de sair deixou um último presente. Um olhar longo, demorado, que descia pelos braços fortes da veterana, subiu pelo pescoço e parou na boca, para então voltar aos olhos com um brilho que não deixava dúvidas. A porta se fechou. Tarsila ficou ali, sozinha outra vez, mas já não era a mesma. O estúdio continuava o mesmo de sempre, com espelhos altos e piso marcado, só que agora havia um novo rastro naquele espaço, o começo de um romance que misturava disciplina, desejo e um tipo de amor que ela achava que não viveria mais. Deitou o corpo na barra, alongando as costas e deixou escapar um sorriso curto, quase incrédulo. Amanhã, às 8, a música voltaria a tocar. E nada entre as duas seria exatamente igual. E era justamente isso que a fazia querer continuar. O dia seguinte amanheceu com o som suave da chuva batendo nos vidros do estúdio. O clima parecia feito sob medida para um novo início. Úmido, concentrado, quase íntimo. Tarsila chegou antes do horário, como sempre, mas havia algo diferente em seu caminhar. Uma leveza que vinha acompanhada de ansiedade silenciosa. O corpo dela reconhecia a expectativa antes mesmo da mente a admitir. Organizou os equipamentos, testou a música, alongou-se devagar. Cada gesto ia aquecendo também o pensamento. Jamile veria aquela versão dela de novo? A versão que dança sozinha, sem máscaras? Essa pergunta queimava e reconfortava ao mesmo tempo. Quando o relógio marcou exatamente 8 horas, a porta se abriu. Jamile entrou com passos precisos, cabelos molhados da chuva e uma postura impecável. Mas o olhar não tinha nada de técnico. Carregava intenção, carregava memória da noite anterior. Bom dia, Tarsila, disse com a voz macia. Pronta para começar? Perguntou a veterana, mantendo o tom profissional, embora o seu peito estivesse acelerado. Pronta para tudo, devolveu Jamile com uma confiança que a fez desviar o olhar rapidamente. Tarsila pigarreou, tentando reencontrar a frieza de instrutora, e caminhou até a mesa de som. A música começou suave, e as duas se posicionaram na barra. Hoje vamos trabalhar resistência e fluidez, anunciou. Quero que seu corpo entenda que disciplina não é prisão, é caminho. Jamile assentiu. O primeiro plié veio firme, controlado. O segundo, mais profundo. A veterana observava cada músculo se contraindo, cada ajuste, cada respiração. Seu ombro tá tenso, disse, aproximando-se por trás. Deixa cair. Quando tocou o ombro da aluna, sentiu o corpo dela estremecer num suspiro que não era apenas físico. Os dedos de Tarsila permaneceram ali por um segundo a mais do que o necessário, e Jamile percebeu. Assim? Perguntou a jovem, ajustando-se. Agora sim, respondeu Tarsila, recuando com cuidado. Mas ninguém ali estava conseguindo recuar de verdade. Enquanto avançavam nos exercícios, os corpos se aproximavam e se afastavam numa sincronia involuntária. Havia força, havia técnica, havia dedicação. Mas havia também algo mais. A intimidade crescente, construída na respiração dividida, no toque breve, no olhar demorado pelo espelho. Depois de quase 1 hora de treino rigoroso, Tarsila interrompeu. Vamos para o centro da sala, quero ver sua diagonal com mais fôlego. Jamile respirou fundo e se posicionou. O primeiro salto veio forte, e Tarsila sorriu por dentro. A jovem tinha garra, tinha aquela chama que poucas bailarinas carregavam. De novo, pediu, mais entrega. Jamile repetiu. Dessa vez o salto ganhou sinceridade. Não era só técnica, era a alma jogada no ar. Melhor, disse, cruzando os braços, satisfeita.
Agora quero que tente algo novo. A veterana se aproximou, tão perto que Jamile sentiu o perfume familiar. Tarsila segurou o pulso da jovem e levantou seu braço com cuidado. Aqui você não precisa ser perfeita, só verdadeira. Jamile engoliu seco. Isso é mais difícil do que parece. É por isso que eu tô aqui. Tarsila soltou o pulso, mas o seu olhar permaneceu preso ali. A música voltou a subir. Jamile se preparou para o solo. A veterana ficou de braços cruzados, mas a postura rígida não disfarçava a tensão emocional. Quando Jamile começou sua sequência, a sala pareceu diminuir de tamanho. Cada movimento era carregado de algo intenso demais para ser apenas ensaio. Havia mais curvas, mais respiração, mais coragem no corpo de Jamile. E ela dançava como se falasse diretamente com Tarsila. A veterana sentiu o coração bater mais forte. Aquele solo não era apenas artístico, era confissão. Quando terminou, a respiração das duas estava acelerada, mesmo que só uma tivesse dançado. O que achou? Perguntou Jamile, passando a mão pela testa. Tarsila hesitou um instante. Você está evoluindo. Rápido, respondeu. Em todos os sentidos. Jamile sorriu. Sabia o que ela queria dizer, mesmo que não estivesse dizendo. Eu quero ser alguém que você tenha orgulho de treinar, confessou a jovem. As palavras vieram carregadas demais, profundas demais. Tarsila sentiu o impacto. Você já é, respondeu sem filtros. E quando percebeu o que tinha dito, já era tarde demais. Jamile baixou o olhar para esconder o sorriso que insistia em crescer, mas o silêncio entre elas agora tinha outra textura, uma mistura de confissão, cuidado e atração. Vamos fazer uma pausa? Disse Tarsila, tentando recuperar o controle da própria voz. Jamile assentiu e se sentou no chão, esticando as pernas. Tarsila sentou-se ao lado, mas mantendo uma pequena distância. A jovem abriu a garrafinha de água, bebeu um pouco e estendeu para ela. Quer? Tarsila hesitou. Depois aceitou. Quando os dedos das duas se tocaram no rápido movimento, a sensação foi tão forte que quase parecia elétrica. Acha mesmo que eu melhorei tanto assim? Perguntou Jamile, virando o rosto para encarar a veterana. Acredito que você tem algo que não se ensina, respondeu Tarsila, olhando diretamente nos olhos dela. Uma certa verdade interna, e quando você deixa isso sair, a dança muda. Ou você muda, provocou a jovem com um sorriso lento. Tarsila não respondeu. O silêncio foi mais revelador do que qualquer frase. A chuva continuava fraca do lado de fora, criando um som ritmado que parecia acompanhar a respiração delas. A proximidade era incômoda e deliciosa ao mesmo tempo. A cada segundo, ficava mais difícil para Tarsila lembrar que aquela era sua aluna, sua responsabilidade, seu limite. Jamile, por outro lado, não via linhas tão nítidas assim. O desejo dela já tinha ultrapassado qualquer correção técnica. Posso te perguntar uma coisa? Disse a jovem baixinho. Claro. Por que você dançou ontem, depois que eu fui embora? Tarsila congelou. Jamile tinha visto. Tinha ficado ali. Tinha observado. Às vezes o corpo precisa falar coisas que a boca não dá conta, respondeu a veterana desviando o olhar. E o que ele estava dizendo? Insistiu Jamile. A pergunta atingiu Tarsila num ponto vulnerável. Sua resposta demorou, mas veio. Estava dizendo que sentia algo diferente ontem, algo que não deveria ter sentido, mas senti mesmo assim. Jamile inclinou o corpo um pouco mais, até seus rostos ficarem a poucos centímetros. E eu senti também, confessou. Então talvez não seja tão errado assim. Tarsila segurou o ar.
O mundo pareceu inclinar-se num ponto perigoso. Era como estar na beira de um penhasco, um passo à frente e não haveria volta. A veterana fechou os olhos por um segundo, como quem tenta reencontrar o equilíbrio. Quando abriu, havia decisão no olhar. Precisamos voltar ao trabalho, disse, levantando-se devagar. A técnica não espera ninguém. Jamília observou levantar-se com um sorriso pequeno, mas intenso. A resposta de Tarsila não era um não, era apenas um ainda não. O corpo da jovem ainda vibrava com o que tinham dito, com o que quase tinham feito, e ela se levantou também, ajeitou o cone e caminhou de volta para o centro da sala. O que vamos treinar agora? Perguntou com um brilho novo nos olhos. Tarsila respirou fundo, tentando conter o próprio desejo, e respondeu. Agora, vamos trabalhar confiança. E pela forma como ela disse, não estava falando só de balé. A segunda metade deste capítulo mostrará a sequência mais intensa do ensaio. Quedas controladas, proximidade física inevitável, confissões veladas e um momento que quase rompe a linha entre a atração e a ética da relação de aluna e professora. Jamile voltou para o centro da sala, ainda sentindo as palavras ecoarem dentro do peito. Confiança. Ela sabia que aquilo ia muito além de girar sem medo ou saltar sem ver o chão. Respirou fundo, esperando a próxima orientação. Tarsila caminhou até ela com passos lentos, medidos, como se também estivesse atravessando um território novo. Explicou. Vamos fazer um exercício de entrega. Você vai girar de costas para mim e se deixar cair. Eu vou te segurar antes de tocar no chão, sem olhar, sem hesitar. Jamile sentiu um arrepio subir pela coluna. E se você não conseguir me segurar? Perguntou, meio séria, meio provocando. A questão é, você confia que eu vou tentar com tudo que eu sou? Devolveu Tarsila encarando-a profundamente. O olhar das duas permaneceu preso por alguns segundos longos demais. Por fim, Jamile assentiu. Confio. Posicionaram-se. A jovem ficou de costas para a veterana, pés paralelos, braços soltos ao lado do corpo. Quando a música entrar, você inspira, gira um pouco e cai. Orientou Tarsila aproximando-se. Eu vou estar aqui. A melodia começou, suave, com cordas delicadas. Jamile fechou os olhos. Sentia a presença de Tarsila atrás de si como se fosse uma segunda pele. O coração batia forte, mas ela decidiu não lutar contra. Inspirou fundo, girou levemente e se deixou cair. As mãos de Tarsila a alcançaram com firmeza antes que o corpo descesse demais. O choque do contato foi intenso demais para ser apenas físico. Jamile sentiu os dedos fortes na região da cintura, sustentando seu peso, como se fosse natural segurá-la ali. De novo, murmurou Tarsila tão perto que a voz quase tocava a pele. Repetiram, e outra vez, e mais uma. Cada queda controlada deixava as duas mais próximas, mais sincronizadas, mais expostas. A respiração de Jamile começou a se misturar com a da veterana, criando um ritmo próprio, quase íntimo. Em determinado momento, ao segurá-lo, Tarsila acabou trazendo ainda mais perto, e o corpo de Jamile encostou por inteiro no dela. Ficaram assim por um fio de segundo que pareceu durar uma eternidade. Os olhos de Jamile se abriram, encontrando o reflexo das duas no espelho à frente. O quadro era claro demais. Duas mulheres coladas, suadas, segurando uma a outra como se ninguém mais no mundo fizesse sentido. Acho que tô começando a acreditar em você, sussurrou a jovem sem se afastar. Só começando? Tarsila tentou brincar, mas sua voz saiu rouca. É que você me assusta um pouco, confessou Jamile, reando o rosto de lado, ainda encostada nela. Você vê coisas em mim que eu tento esconder até de mim mesma. Tarsila sentiu o peito apertar com aquela sinceridade. Eu só aponto que já tá aí, respondeu. Você é que faz o resto.
Jamile soltou um riso leve, quase desesperado, e finalmente se afastou alguns centímetros, mas a proximidade continuava, como se o ar tivesse encolhido. Mais uma vez, pediu a jovem. A última. A última de hoje, corrigiu Tarsila. Ela se reposicionou, a música começou e Jamile preparou o corpo. Só que dessa vez, ao cair, demorou um pouco mais, como se flutuasse antes de se entregar. E quando as mãos de Tarsila a seguraram, a jovem não apenas aceitou o apoio, virou o rosto para o lado procurando o olhar da veterana. Os olhos se encontraram muito perto. Acho que agora eu confio, disse Jamile num tom baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir. Ninguém mais estava ali. Ninguém nunca saberia. O tempo avançou. Fizeram alongamentos, trabalharam pés, revisaram posições. A rotina do treino voltou, mas nada era exatamente rotina. O toque no tornozelo para corrigir o alinhamento, a mão que subia pela coxa para ajustar a rotação, o leve empurrão nas costas para arrumar a postura, tudo ganhava outra dimensão. Havia um respeito absoluto, porém misturado com um desejo crescente. Depois de mais uma sequência intensa, Tarsila desligou a música. Chega por hoje, anunciou, tentando soar firme. Senão amanhã você não levanta da cama. Então você tá cuidando de mim até quando me manda parar, observou Jamile, pegando a toalha. Disciplina também é saber a hora de parar, no palco e na vida. E você sabe a hora de parar? A pergunta foi lançada num tom neutro, mas o que ela carregava de baixo era tudo menos neutro. Tarsila sustentou o olhar dela por alguns segundos antes de responder. Eu tô tentando aprender. Silêncio. Jamile caminhou até a bolsa, guardou a sapatilha, mas algo dentro dela relutava em ir embora. O estúdio, com as janelas embaçadas pela chuva e o cheiro de resina no chão, parecia um universo à parte. Um lugar onde regras antigas pareciam perder força. Você já foi treinada por alguém assim como você? Perguntou a jovem, virando-se de novo para encarar a veterana. Assim como eu como? Ergueu uma sobrancelha. Alguém que te cobra até o limite, mas ao mesmo tempo te acolhe como se o mundo fosse perigoso demais lá fora. Tarsila sentiu o peito apertar com aquela sinceridade. Eu só aponto o que já está aí, respondeu. Você é que faz o resto. Jamile soltou um riso leve, quase desesperado, e finalmente se afastou alguns centímetros, mas a proximidade continuava, como se o ar tivesse encolhido. Mais uma vez, pediu a jovem. A última. A última de hoje, corrigiu Tarsila. Ela se reposicionou, a música começou e Jamile preparou o corpo. Só que dessa vez, ao cair, demorou um pouco mais, como se flutuasse antes de se entregar. E quando as mãos de Tarsila a seguraram, a jovem não apenas aceitou o apoio, virou o rosto para o lado procurando o olhar da veterana. Os olhos se encontraram muito perto. Acho que agora eu confio, disse Jamile num tom baixo demais para qualquer outra pessoa ouvir. Ninguém mais estava ali. Ninguém nunca saberia. O tempo avançou. Fizeram alongamentos, trabalharam pés, revisaram posições. A rotina do treino voltou, mas nada era exatamente rotina. O toque no tornozelo para corrigir o alinhamento, a mão que subia pela coxa para ajustar a rotação, o leve empurrão nas costas para arrumar a postura, tudo ganhava outra dimensão. Havia um respeito absoluto, porém misturado com um desejo crescente. Depois de mais uma sequência intensa, Tarsila desligou a música. Chega por hoje. Senão amanhã você não levanta da cama. Então você tá cuidando de mim até quando me manda parar, observou Jamile, pegando a toalha. Disciplina também é saber a hora de parar, no palco e na vida. E você sabe a hora de parar? A pergunta foi lançada num tom neutro,
mas o que ela carregava debaixo era tudo menos neutro. Tarsila sustentou o olhar dela por alguns segundos antes de responder. Eu tô tentado aprender. Silêncio. Jamile caminhou até a bolsa, guardou a sapatilha, mas algo dentro dela relutava em ir embora. O estúdio, com as janelas embaçadas pela chuva e o cheiro de resina no chão, parecia um universo à parte, um lugar onde regras antigas pareciam perder força. Você já foi treinada por alguém assim como você? Perguntou a jovem, virando-se de novo para encarar a veterana. Assim como eu, como? Ergueu uma sobrancelha. Alguém que te cobra até o limite, mas ao mesmo tempo te acolhe como se o mundo fosse perigoso demais lá fora. Tarsila despirou fundo, lembranças antigas atravessando a mente. Já, respondeu por fim. E foi com ela que eu aprendi que ninguém nos salva. No máximo dança ao nosso lado enquanto a gente tenta se salvar sozinha. Jamile deu 2 passos em direção a ela. E quem dança ao seu lado agora? Perguntou num tom tão delicado quanto direto. Aquilo atingiu Tarsila em cheio. A resposta veio lenta, quase arrastada. Ninguém. Faz tempo. O coração de Jamile apertou. Aproximou-se mais um pouco. A diferença de idade, de posição, de responsabilidade, tudo isso existia. Mas, naquele instante, parecia menor do que a solidão que as duas carregavam. Eu posso dançar, disse a jovem num sussurro. Não só como aluna. As palavras ficaram pairando no ar, perigosas, quentes, verdadeiras. Tarsila sentiu as defesas internas se chocando com a vontade que crescia. Uma parte dela gritava que era errado, que existia uma linha nítida ali. Outra parte lembrava do quanto o corpo dela tinha despertado desde que Jamile apareceu. Olhou para a jovem. Viu o suor secando no pescoço, a respiração ainda rápida, as mãos inquietas, os olhos suplicando por alguma resposta que não fosse vazia. Vem cá, disse Tarsila por fim. Não era um comando de professora, era um convite. Jamile obedeceu sem hesitar. Parou bem à frente dela, tão perto que qualquer movimento em falso aproximaria ainda mais seus corpos. Feche os olhos, pediu Tarsila. A jovem obedeceu. O coração disparou. Por um instante não soube se ia ouvir uma bronca, um conselho, uma despedida. Sentiu primeiro a ponta dos dedos de Tarsila tocando seu queixo com delicadeza. Depois, o polegar deslizou de leve, como se desenhasse um caminho quase imperceptível. Confiança não é só deixar o outro te segurar quando você cai, murmurou a veterana. Às vezes é admitir que você também quer cair. Jamile prendeu o ar. Quando abriu os olhos, as duas já estavam tão próximas que qualquer palavra seria exagero. O silêncio dizia tudo. Foi Jamile quem avançou 1 centímetro. Foi Tarsila quem não recuou. Os lábios se encontraram num toque breve, contido, mas carregado de tudo o que vinha sendo segurado desde o primeiro ensaio. Não houve pressa, nem dramatização. Apenas um beijo lento, tenso, cheio de cuidado e desejo ao mesmo tempo. Por alguns segundos o mundo se resumiu àquele contato. Quando se afastaram, as respirações estavam entrecortadas. Ninguém sorriu. Ninguém fingiu que não tinha acontecido. Isso... começou Jamile, sem saber como terminar a frase. Isso complica tudo, completou Tarsila, com honestidade. Mas não negar seria mentira. Eu não quero mentir para mim, confessou a jovem, e muito menos para você. Os olhos das duas se encontraram de novo, e havia ali uma decisão silenciosa. Não voltar atrás, mesmo que não soubessem ainda como seguir. Amanhã a gente continua o treino e conversa sobre o que vamos fazer com isso. Tá, respondeu Jamile,
colocando a mão sobre o local do peito onde o coração batia forte. Mas não muda o jeito que você me corrige, por favor. Eu ainda quero ser a sua melhor bailarina. Você já está a caminho disso, afirmou Tarsila. Jamile pegou a bolsa, caminhou até a porta. Antes de sair, voltou-se uma última vez. E, Tarsila, sim? Se for para cair, eu prefiro cair com você. A veterana sentiu um sorriso surgir sem permissão. Não respondeu em voz alta, apenas assentiu, devagar. Quando a porta se fechou, ficou sozinha no estúdio mais uma vez. Porém agora não havia mais dúvida. Os próximos dias não seriam apenas de ensaio. Seriam de escolha, entrega, coragem. E enquanto apagava as luzes, sentiu que pela primeira vez em muito tempo não tinha medo de dançar fora da marca marcada no chão. A noite que separou o segundo do terceiro ensaio foi diferente para as duas. Tarsila passou longos minutos deitada na cama, encarando o teto, tentando convencer o corpo a esquecer o sabor macio do beijo rápido demais. Tentou racionalizar, colocar limites, repetir que aquilo não poderia se repetir. Mas cada tentativa era como apertar uma ferida recém-aberta. Doía, mas também despertava algo que ela achava que havia morrido anos antes. Jamile, por sua vez, não dormiu antes das 3 da manhã. Ficou revendo mentalmente a sensação dos dedos de Tarsila no seu rosto, a firmeza das mãos que sempre a corrigiam e agora começavam a tocá-la de outro jeito. Cada lembrança fazia o peito pulsar com uma mistura de euforia e medo, mas não havia arrependimento, nem sombra disso. Quando amanheceu e as duas se encontraram de novo, o estúdio pareceu mais silencioso que o habitual e mais tenso. Jamile entrou primeiro. Estava com o cabelo preso num coque ainda mais firme que o de costume, postura impecável, respiração controlada. Mas seus olhos denunciavam que nenhuma parte dela tinha esquecido nada. Minutos depois, a porta se abriu de novo e Tarsila entrou com a bolsa no ombro e uma expressão que os espelhos reconheceram de imediato: a máscara profissional. A mulher que dominava qualquer sala, que fazia qualquer bailarino se endireitar só com uma passada de olho. Jamile endireitou a coluna, esperando algo grave. O beijo de ontem, continuou Tarsila, não deveria ter acontecido. O coração da jovem apertou. Eu sei, respondeu com a voz mais baixa do que pretendia. Mas aconteceu, completou Tarsila, como se estivesse admitindo algo para si mesma. E fingir que não aconteceu seria uma mentira das grandes. Jamile sentiu o ar mudar. Eu não quero fingir, disse com franqueza cortante. A veterana desviou o olhar por um instante, como quem precisava se recompor, e então voltou a encará-la com firmeza. A gente precisa tentar manter alguma disciplina, afirmou. Pelo menos aqui dentro. E lá fora, arriscou Jamile. Tarsila demorou um segundo para responder. Lá fora, a gente conversa outro dia. Não era um não, era um adiamento, e isso acendeu algo novo em Jamile. Certo, respondeu a jovem, mas hoje eu vou dar tudo de mim. Não quero que você pense que eu me distraí. Tarsila sentiu um arrepio ao ouvir aquilo. Então vamos começar, disse ela, ligando a música. A melodia preencheu a sala com violinos intensos. Jamile se posicionou diante da barra. Tarsila, mais próxima que o habitual, observava cada detalhe, tentando manter o olhar restrito ao corpo técnico da bailarina, mas não conseguia. Os tendões alongados, a curva do pescoço, a firmeza da linha dos braços, tudo chamava sua atenção de um jeito perigoso. Pliés, comandou, sem conseguir esconder a tensão na voz. Jamile obedeceu. A descida era perfeita, o controle absurdo para alguém tão jovem. A veterana aproximou-se, ficou atrás dela e ajustou o alinhamento da lombar com a ponta dos dedos. Jamile soltou um suspiro involuntário. Tarsila fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Concentre-se, murmurou. Estou tentando,
respondeu a jovem, sem esconder o duplo sentido. Tarsila deu 2 passos para trás como se precisasse de ar. Gramplier, comandou. Jamile deslizou para baixo com uma suavidade que fez a veterana morder a própria língua. O estúdio inteiro parecia menor, mais quente, mais íntimo. Quando passaram para as diagonais, a tensão ficou ainda mais evidente. Jamile saltava com firmeza, corpo preciso, expressão séria, exceto quando, no fim de cada giro, seus olhos encontravam o reflexo de Tarsila no espelho. E toda a técnica parecia arder. A veterana tentava não reagir, mas seu corpo traía cada tentativa. Um toque que durava um pouco mais, um ajuste que descia pela cintura até o quadril, uma aproximação que em qualquer outro contexto seria normal. Ali, não era. Sua rotação tá caindo, disse Tarsila, aproximando-se pela lateral. Ela posicionou as mãos na cintura da jovem para corrigir o alinhamento, mas Jamile virou o rosto, encontrando o dela tão perto que o ar entre as duas desapareceu. Só cai porque você tá perto assim, sussurrou com um sorriso atrevido. Tarsila travou. Jamile? O quê? Provocou a bailarina. Estou sendo sincera. A veterana soltou a cintura dela devagar, respirando fundo. Segue a diagonal. Jamile obedeceu, mas cada salto parecia dizer: olha para mim de verdade. E Tarsila olhava. Demais. Ao final da diagonal, Jamile pisou em falso na volta ao eixo. Nada grave, mas o corpo dela inclinou para frente rápido. Tarsila se moveu sem pensar. Segurou o braço da jovem com força, impedindo a queda. Ficaram coladas por um segundo que queimou o mundo inteiro. A mão de Tarsila estava firme no antebraço de Jamile, e os rostos estavam tão perto que a veterana sentiu o hálito quente da aluna roçar seu queixo. Eu estou bem, sussurrou Jamile. Eu sei, respondeu Tarsila, sem se afastar. Os olhos da jovem desceram pela boca da veterana. Os olhos de Tarsila desceram pelo pescoço de Jamile. E ali, naquele momento suspenso, as duas sabiam. Estavam passando do limite e queriam passar mais. Tarsila recuou por fim, desligando a música de forma abrupta. Precisamos respirar, disse ela, a voz quase falhando. Eu estou respirando, respondeu Jamile, aproximando-se mais uma vez. Respire longe de mim, por favor, pediu a veterana, virando-se de costas para organizar fichas inexistentes. Jamile deu um sorriso discreto. Tá difícil para você também, né? A veterana se virou tão rápido que Jamile parou. Você não faz ideia, disse ela, num tom grave, verdadeiro demais. Jamile mordeu o lábio. E Tarsila teve que desviar o olhar novamente antes que atravessasse aquele espaço proibido de novo. Vamos trabalhar seu solo, mas dessa vez quero que segure o olhar comigo o tempo todo. O tempo todo? Jamile ergueu a sobrancelha. O tempo todo. Jamile se posicionou, a música começou e o olhar também. Ela dançava como se cada movimento fosse uma provocação silenciosa, como dizer, olha para mim, fosse mais importante do que acertar a técnica. E Tarsila olhou, do início ao fim. Quando terminou, a respiração das duas estava fora de controle. Começou Jamile. Não fala nada, pediu Tarsila com a voz baixa. Se você falar, eu não respondo pelo que faço. Jamile deu um passo à frente. E se eu quiser que você responda? O silêncio caiu como um impacto no centro da sala. Antes que algo acontecesse, a porta do estúdio se abriu abruptamente. As duas se afastaram tão rápido que pareceram duas adolescentes pegas no flagra. Desculpem, disse uma funcionária da escola. Vim avisar que o diretor quer falar com você, Tarsila. A veterana respirou fundo, agradecendo e odiando a interrupção. Claro, respondeu, recompondo-se imediatamente. Estou indo. Ela olhou Jamile uma última vez antes de sair, e naquele olhar havia tudo: desejo, medo, coragem, promessa. Jamile ficou sozinha no estúdio, mas não se sentia só. Sentia-se acesa,
viva, faminta. E no fundo do peito sabia: nada mais conseguiria apagar aquilo. O corredor parecia mais estreito enquanto Tarsila caminhava até a sala da direção. A cada passo, sentia o corpo ainda vibrando pela proximidade com Jamile, pelo quase que não chegou a acontecer. Endireitou a postura, prendeu o cabelo num coque mais firme, respirou fundo. Precisava vestir de novo a armadura de profissional respeitada. O diretor a recebeu com um sorriso protocolar, falando sobre cronogramas, possíveis apresentações, patrocínio, prazos. Comentou sobre o talento de Jamile, sobre a responsabilidade de prepará-la para uma audição importante dali a alguns meses. Ela tem um brilho diferente, disse ele, e é você quem vai lapidar isso. Confio no seu olhar. Se você soubesse o quanto eu estou vendo, pensou Tarsila, mas apenas assentiu. Saiu de lá alguns minutos depois com um plano de trabalho nas mãos e um peso novo no peito. A partir daquele momento não era só uma aluna promissora, era a aposta da escola, e ela, Tarsila, era um nome por trás da preparação. Quando voltou ao estúdio, a sala estava em meia penumbra. Jamile tinha apagado algumas luzes e estava sentada no chão, encostada na parede, abraçando os próprios joelhos. A sapatilha pendia da mão, como se ela tivesse parado no meio do caminho entre decidir ficar e ir embora. Achei que você já tinha ido, disse Tarsila, fechando a porta com cuidado. Pensei em ir, respondeu a jovem, erguendo um rosto. Mas não consegui. A veterana largou os papéis sobre uma cadeira e caminhou devagar até o centro da sala. O diretor quer que eu te prepare para uma audição grande, contou. Querem te colocar em destaque. Você está oficialmente na mira de muita gente. Jamile franziu a testa, surpresa e nervosa ao mesmo tempo. Isso é bom, não é? É ótimo, confirmou Tarsila. Só que aumenta a responsabilidade, e a minha cabeça não para de repetir que eu preciso ser impecável, com você, com o processo, com tudo. Com tudo, repetiu Jamile, entendendo o subtexto. O silêncio pesou entre as duas por alguns segundos. Eu não quero ser um problema na sua carreira, disse a jovem afinal. Nem na sua história aqui. Você não é problema, respondeu Tarsila, aproximando-se um pouco mais. Você é o tipo de pessoa que sacode tudo que estava acomodado. E isso assusta, mas também acorda. Jamile a observava como quem grava cada palavra dentro do peito. Então, por que você está tão distante hoje? Perguntou. Seu corpo chega perto, mas parece que sua mente vai embora. Tarsila respirou fundo, caminhou até a barra e apoiou as mãos ali, de costas para a aluna. Porque eu tenho medo de misturar as coisas a ponto de te prejudicar. Medo de passar do limite, medo de me perder. E se eu disser que eu já me perdi faz tempo? Jamile levantou-se e caminhou devagar até ela. Desde que você mandou eu dançar para você também, alguma coisa aqui dentro mudou, e eu não quero fingir que não mudou. Tarsila virou o rosto. O olhar das duas se encontrou refletido no espelho. Você sabe o que está dizendo? Não é crush de adolescente, não é a empolgação de aula nova. É a minha vida, a sua carreira. Eu sei sim, interrompeu Jamile com doçura, porém firme. Eu sou adulta, Tarsila. Eu escolhi estar aqui. Eu sei o que eu sinto quando você me corrige, quando me segura, quando me olha dançar. E sei que você sente também. A sinceridade da jovem caiu como uma verdade que não havia mais como contornar. Tarsila se afastou da barra e ficou de frente para ela. As duas estavam no centro exato da sala, cercadas pelos próprios reflexos. Vem aqui, disse num tom mais baixo. Jamile deu só 2 passos e já estava perto o suficiente para sentir o calor do corpo da outra. Eu não posso prometer que você é perfeita nessa história, confessou Tarsila. Talvez eu erre tentando te proteger demais,
Talvez queira te esconder do mundo. Talvez eu me sabote, te sabote, porque é isso que a gente aprende a fazer com o que sente. Esconder, engavetar, colocar nome de exagero. Eu não quero perfeição, respondeu Jamile. Quero verdade. Se for para doer um pouco, que doa, mas que seja real. A veterana sentiu a garganta apertar. Aquela jovem falava com a coragem que ela mesma tinha enterrado há anos. E você tá disposta a dançar isso comigo? Perguntou Tarsila, num misto de ironia e seriedade. Com os tropeços, a culpa, a cobrança, o risco? Jamile deu um passo ainda mais próximo, preenchendo todo o espaço entre elas. Se for com você, eu encaro, disse. No palco, no estúdio, na vida. Onde você quiser. As palavras ficaram suspensas no ar por um segundo comprido. Então, sem aviso, Tarsila aproximou a mão do rosto dela, dedilhando a linha da mandíbula, como se estivesse memorizando um desenho. Então me diz que não é só desejo. Me diz que tem mais, pediu. Os olhos de Jamile brilharam. Tem admiração, tem carinho, tem respeito, tem vontade de te descobrir fora da barra, sem o espelho. Tem vontade de saber como você ri quando não está se policiando o tempo todo. Tem vontade de saber o que te machucou. E tem uma coisa que eu ainda não sei dar nome, mas que cresce cada vez que você me chama pelo nome, olhando dentro dos meus olhos. Tarsila sentiu as defesas internas caírem uma a uma. Eu não planejava isso, confessou. Achei que essa fase da minha vida tinha acabado, que o máximo que eu teria seriam memórias. Aí você entrou aqui, do jeito que pisa no chão, do jeito que luta com o próprio corpo, e eu vi tanta verdade, tanta coragem, que... Ela fez uma pausa, a voz falhando levemente. Que eu comecei a lembrar quem eu era antes de virar só a dançarina veterana. Um silêncio denso, cheio de emoção, ocupou a sala. Jamile ergueu as mãos e as pousou devagar nos braços de Tarsila. Eu vejo a mulher inteira, não só o título, não só o passado. A veterana baixou a cabeça, tocada. Então me mostra como é dançar sem público, pediu a jovem num sussurro. Só eu e você. Tarsila pensou em dizer não, em voltar a ser a voz da razão, em lembrar da audição, do diretor, dos olhares de fora. Mas naquele instante, algo dentro dela escolheu viver. Caminhou até a mesa de som, colocou uma música mais lenta, menos clássica, com um piano envolvente e uma base suave que lembrava a respiração. Voltou para o centro da sala e ficou diante de Jamile. Sem passos marcados, sem sequência, só o corpo falando. A jovem assentiu. A música começou. Primeiro, foram movimentos quase tímidos. Um passo lateral, um giro sem ambição, uma aproximação que parecia coincidência. Mas aos poucos, o corpo das duas começou a se reconhecer num outro idioma. Jamile encostou a testa no ombro de Tarsila por um instante. A veterana passou a mão pelas costas da jovem, guiando um leve desequilíbrio que as aproximou ainda mais. Não era uma coreografia, era um diálogo silencioso. À medida que a melodia crescia, os gestos também. Jamile deslizou as mãos pela cintura de Tarsila, sentindo a firmeza do corpo treinado. A veterana levou a palma da mão até a nuca da jovem, puxando-a de leve para mais perto. As respirações se misturaram. Um giro lento terminou com Jamile encostada na parede, Tarsila à frente, sustentando parte do peso do corpo dela com o próprio peito. Os olhos se encontraram novamente, já sem nenhuma máscara. Agora não tem diretor, não tem regra, não tem palco, murmurou Jamile. E a sua audição? Lembrou Tarsila.
Eu posso treinar de dia e te querer de noite. Uma coisa não anula a outra. A ousadia da frase fez Tarsila sorrir pela primeira vez naquele dia de maneira completamente livre. Você fala como a vida fosse simples. Não é simples, mas é mais honesta quando a gente para de fugir. A música seguiu e o beijo veio dessa vez sem hesitação, mais firme, mais demorado, mais inteiro. As mãos de Tarsila desceram pelas costas da jovem, sentindo a musculatura tensa, o corpo acordado. Jamile correspondeu com uma mesma intensidade, puxando-a pela blusa, aproximando tudo que ainda restava de distância. Não havia pressa. Havia fome, mas também cuidado, uma espécie de reverência ao que estava nascendo ali. Quando se afastaram, os rostos continuaram colados, respiração quente, olhos marejados de emoção. Se a gente continuar, eu não vou querer sair daqui hoje, confessou Jamile, com um sorriso meio culpado, meio feliz. Se a gente continuar, você não vai ter perna para treinar amanhã, respondeu Tarsila, rindo baixinho pela primeira vez em muito tempo. E você se importa? Me importo com o seu futuro, disse a veterana, acariciando de leve o rosto dela. Mas também me importo com o que eu estou sentindo agora. E eu não quero matar isso em nome da disciplina. Quero achar um jeito de equilibrar. A gente pode tentar, sugeriu Jamile. Você pega pesado comigo na barra, no salto, na rotação. E pega gostoso comigo aqui quando a sala estiver vazia. O riso de Tarsila saiu mais solto, mais jovem, mais leve do que ela lembrava ser capaz. Você é impossível. Não, corrigiu Jamile. Eu só estou muito apaixonada por essa mulher que eu encontrei dançando sozinha quando achava que ninguém via. A palavra ficou no ar. Apaixonada. Tarsila fechou os olhos um instante, como se deixasse aquilo entrar de verdade. Não sei ainda qual nome eu dou para o que eu tô sentindo, disse sincera. Mas sei que eu quero continuar descobrindo. Se você tiver paciência com minhas travas, com meus medos, com minha mania de controle, eu tenho tempo e tenho vontade. O resto a gente aprende dançando. O som da chuva, que ainda caía lá fora, voltou a preencher as pausas. As duas ficaram abraçadas no meio do estúdio, sem pressa, só respirando juntas, sentindo o corpo da outra se acalmar devagar. Depois de alguns minutos, Tarsila se afastou o suficiente para encarar a jovem. Amanhã a gente vai pegar pesado, avisou. Vou ser exigente. Vou corrigir até o último detalhe. Vou cobrar tudo. Ótimo, disse Jamile, com um brilho malicioso nos olhos. Eu gosto quando você pega no meu pé. E em outros lugares também. Tarsila balançou a cabeça, rindo. Vá embora antes que eu mude de ideia e tranque essa porta. Jamile pegou a bolsa, mas antes de sair voltou 2 passadas e deu mais um beijo rápido, suave, no canto da boca dela. Para você não achar que sonhou, explicou. Quando a porta finalmente se fechou, Tarsila ficou sozinha outra vez, mas já não havia solidão ali. Havia expectativa. Havia medo. Havia possibilidade. Ela caminhou até o espelho, observou o próprio reflexo e, pela primeira vez em muitos anos, viu não apenas a ex-bailarina disciplinada, a professora rígida, a veterana respeitada. Viu uma mulher em pleno processo de se permitir viver um amor improvável. E, no fundo, percebeu que aquele romance podia ser o passo mais arriscado da sua carreira emocional e também o mais verdadeiro. O dia seguinte traria trabalho, suor, escolhas. E junto com tudo isso, traria também o início de algo que as duas enfim começavam a aceitar. Não era só ensaio, era sentimento. A semana que antecedeu a audição foi uma mistura de intensidade física e tumulto emocional. O estúdio parecia vibrar com a presença das duas, como se cada parede absorvesse o que elas tentavam controlar e devolvesse multiplicado. Jamile chegava todos os dias com o olhar decidido, mas carregando uma ansiedade nova, mais profunda.
Agora não era só sobre acertar movimentos, era sobre corresponder ao que Tarsila via nela, sobre honrar o espaço que as duas tinham construído no silêncio das madrugadas e nos beijos escondidos após o expediente. Tarsila, por sua vez, vivia uma guerra interna. Ensinar Jamile com rigor era simples. O complicado era ensinar sem deixar transparecer que a cada plié, a cada giro, ela se apaixonava um pouco mais e que tentava desesperadamente não transbordar. Naquela manhã, o céu estava nublado, mas o ar dentro do estúdio parecia mais quente que do costume. Jamile já estava alongando quando Tarsila entrou. A jovem vestia um colã vinho que delineava cada curva com precisão, e o coque estava impecável. Porém, o que realmente chamou a atenção da veterana foi o jeito como ela olhou pelo espelho, com um carinho que dispensava palavras. "Dormiu bem?" perguntou Tarsila, tentando manter a voz neutra. "Só até às 3, respondeu Jamile. Fiquei ensaiando mentalmente e pensando. "Pensando no quê?" Jamile virou-se devagar. "Em você." A veterana desviou o olhar rapidamente, como se precisasse se esconder atrás da própria disciplina. "Vamos começar", disse apenas. A música iniciou e o ensaio pegou fogo desde os primeiros exercícios. Pliés firmes, saltos altos, giros precisos. Mas havia algo diferente. Jamile estava mais vibrante, mais ousada, mais entregue. Seu corpo parecia conversar com o espaço, e Tarsila acompanhava cada gesto com espanto e orgulho. "Excelente", elogiou a veterana, se aproximando para ajustar a postura da jovem. "Mas precisa manter o abdômen firme na descida." "Me mostra", pediu Jamile com a voz baixa e carregada de algo mais. Tarsila colocou a mão na lateral da cintura dela, aplicou leve pressão e guiou o movimento. O toque, preciso e profissional, rapidamente se tornou algo mais. Jamile inclinou-se um pouco para trás, como se procurasse aquele contato. A respiração de ambas mudou. "Assim?" perguntou a jovem. "Assim", respondeu Tarsila, mesmo percebendo que suas mãos não queriam soltar. Jamile virou o rosto devagar. As duas estavam tão próximas que poderiam se beijar apenas respirando mais fundo. "Você tá estranha hoje", disse a jovem num sussurro. "Quietinha demais, distante demais." Tarsila afastou-se um passo. "Eu estou concentrada." "Tá com medo?" A veterana ergueu o rosto devagar. "Estou." Jamile se aproximou, sem tocá-la. "De mim?" "Do que eu sinto quando estou perto de você." Jamile sorriu. Um sorriso leve, mas cheio de verdade. "Então chega mais perto", provocou. "Enfrenta o medo comigo." Tarsila respirou fundo, lutando com um turbilhão por dentro. Sabia que não podia se permitir perder a linha ali, no meio do ensaio, mas também sabia que já tinha atravessado aquela linha muitas vezes, e que uma parte enorme dela queria continuar atravessando. "Jamile, escuta", começou, tentando ser firme. "Você é o foco da escola agora. Não posso ser motivo para te tirarem da audição." "Você não é motivo nenhum para me tirarem de nada", respondeu a jovem sem hesitar. "Você é o motivo para eu estar dançando melhor do que nunca." O estômago de Tarsila apertou. "Você não pode depender de mim assim." Jamile deu um passo adiante. "Eu não dependo de você", disse, "mas você me inspira, você me impulsiona. Eu só quero dançar perto de você, só isso." A sinceridade bateu fundo. Tarsila fechou os olhos por um instante, como se buscasse ar. Quando os abriu, já estava tomada por uma expressão que Jamile reconhecia bem. Era como se ela tivesse decidido parar de fugir, pelo menos por alguns segundos. "Tudo bem", murmurou. "Vamos trabalhar seu solo de novo." Jamile assentiu. A música começou, e a jovem lançou seu corpo à dança como quem entrega a alma num altar invisível. Nada era forçado, nada era exagerado, era pura verdade. Tarsila observava sem piscar. Jamile se movia com uma fluidez rara, quase dolorosa de tão bonita. As linhas longas,
o impulso natural, a precisão técnica, a emoção aberta, era tudo o que Tarsila sempre buscou ensinar, e mais. Em determinado momento do solo, quando Jamile se virou de frente, o olhar das duas se encontrou. Foi diferente de todas as outras vezes. Tinha coragem, tinha desejo, tinha promessa, tinha confiança, tinha amor, mesmo que nenhuma tivesse dito a palavra. Tarsila sentiu o corpo inteiro tremer. Quando a música terminou, Jamile ficou parada, ofegante, esperando um veredito. Eu não tenho nada para corrigir. Nada. Jamile sorriu. Um sorriso quente, emocionado. Então, posso te dar um abraço? Perguntou quase sem voz. Tarsila hesitou, mas abriu os braços. Jamile caminhou até ela e se encaixou naquele abraço com naturalidade, como se estivesse ali há meses, anos, vidas. A veterana segurou firme, sentindo o corpo da jovem tremer um pouco, não de cansaço, mas de emoção. Você vai brilhar na audição, disse Tarsila, encostando o rosto no topo da cabeça dela. Eu prometo que vou te levar até lá do jeito mais honesto que eu puder. Jamile apertou o abraço. Mas não me deixa aí sozinha, pediu num sussurro. Eu não vou. Permaneceram assim por longos segundos, quentes, verdadeiras, expostas. Quando se separaram, Tarsila tocou o rosto de Jamile com delicadeza. Você é muito mais do que um talento, disse. Você me lembra que a dança ainda tem espaço para iluminar o que a gente tenta esconder. Jamile sorriu com os olhos. E você me lembra que existe um amor maduro, forte, que não precisa ser perfeito para ser real. O impacto daquela frase percorreu Tarsila como um fogo lento. Jamile, eu sei, interrompeu a jovem, não vamos apressar nada, mas eu não tenho medo do que eu sinto, nem do que você sente. Tarsila respirou fundo e, pela primeira vez, não desviou. Então, dança comigo amanhã, depois da audição. Danço hoje e amanhã e quando você quiser, respondeu Jamile. As duas se aproximaram instintivamente, quase encostando novamente os lábios quando a porta bateu um pouco ao vento no corredor. O barulho foi suficiente para fazê-las recuarem alguns passos, respirando fundo. Acho que precisamos completar o foco, completou Jamile, sorrindo. Isso. Mas o olhar dizia outra coisa, que o foco estava ali, exatamente naquela mulher. A manhã da audição chegou com um céu limpo e uma brisa fresca que atravessava o corredor da escola de dança como um convite silencioso para a coragem. Jamile chegou cedo, muito cedo, antes mesmo de qualquer funcionário. Ficou sentada no chão do estúdio, respirando fundo, sentindo o cheiro de resina misturado à madeira aquecida pelo sol que entrava pelas janelas. Ela se lembrava de cada correção de Tarsila, cada toque preciso, cada olhar que dizia mais do que qualquer elogio técnico. Quando a porta finalmente abriu, Tarsila entrou. Estava séria, elegante, concentrada, mas o brilho nos olhos deixava claro que sua rigidez não era frieza, era cuidado. Dormiu? Perguntou a veterana. Não muito, confessou Jamile. Eu também não, respondeu Tarsila com um pequeno sorriso. A jovem se aproximou em passos curtos e nervosos. Você fica comigo até eu entrar? Eu fico com você até o último segundo, garantiu Tarsila, firme. O peito de Jamile relaxou na mesma hora. Antes de seguirem para a sala da audição, elas revisaram um último trecho do solo. Não havia mais o que corrigir, mas havia o que sentir. Jamile, disse Tarsila, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha da jovem. Hoje você não dança para mim nem para eles. Dança para você, para a mulher que você é, para a história que carregou até aqui. Jamile segurou o pulso dela por um instante, delicada. E você? Vai pensar em quê enquanto eu danço? A pergunta entrou onde Tarsila menos esperava. Vou pensar, ela respirou fundo, que pela primeira vez em muitos anos, eu importo para alguém,
e que isso me dá força também. Jamile sorriu com os olhos marejados. Então vamos juntas. E assim foram. O espaço era amplo, iluminado, silencioso. 3 avaliadores sentados atrás de uma mesa. Um piano esperando o sinal. Um piso impecável que parecia exigir verdade de qualquer um que pisasse ali. Jamile entrou primeiro. Tarsila permaneceu na porta, observando. A bailarina se posicionou no centro, coluna ereta, queixo levemente elevado, expressão firme. Seus medos estavam ali, sim, mas estavam amarrados com coragem. Coragem que Tarsila ajudou a despertar. O pianista começou, e Jamile dançou. Dançou com o corpo, com a respiração, com a alma. Dançou com a disciplina que aprendera, com a verdade que descobrira, com a entrega que crescera dentro dela desde que Tarsila lhe disse: dança para mim também. Seus movimentos eram precisos, mas também vibravam emoção. Seu eixo não falhou, seu giro não quebrou. Seu salto alcançou mais do que altura, alcançou maturidade. No meio da coreografia, ela buscou o olhar de Tarsila e encontrou. A veterana estava lá, de pé, mãos entrelaçadas, tentando não deixar transparecer o orgulho que transbordava de cada parte dela, mas transbordou. Jamile viu, e aquilo a impulsionou ainda mais. O final veio como uma descarga emocional. Jamile pousou no último passo com suavidade e força. A sala ficou em silêncio por 2 segundos. 2 segundos enormes, antes que um dos avaliadores anotasse algo e os outros 2 trocassem olhares de aprovação. Muito obrigado, disse o avaliador à esquerda. Pode aguardar o resultado. Jamile agradeceu e saiu. Assim que a porta fechou, Tarsila segurou o rosto dela com as 2 mãos. Foi perfeito, disse com a voz embargada. Você dançou como uma mulher inteira, como alguém que sabe o próprio valor. Jamile quase caiu nos braços dela. Eu estava com medo, confessou tremendo um pouco. Medo de decepcionar você. Tarsila aproximou o rosto. Eu nunca esperei perfeição de você. Só verdade. E você me deu mais do que isso. Você me deu tudo. A jovem fechou os olhos quando sentiu o polegar de Tarsila tocar sua bochecha. Era carinho, era cuidado, era amor, mesmo que nenhuma das 2 tivesse dito ainda. Eu não sei o que eles vão decidir, mas agora eu sei que eu posso, que eu sou capaz, que eu pertenço a esse palco. Você pertence. E eu não digo isso como professor agora. Eu digo como alguém que acredita em você de um jeito que é maior do que a técnica. A jovem sorriu, frágil e forte ao mesmo tempo. Então me beija, pediu, num sussurro quase quebrado. Tarsila não hesitou. Aproximou-se com cuidado, segurou sua cintura e a beijou com firmeza, calor, carinho e com aquela paixão que vinha crescendo desde o primeiro toque na barra. Não era um beijo ansioso, era um beijo maduro, seguro e cheio de promessa. Quando se afastaram, Jamile encostou a testa na dela. Eu sinto que tô me apaixonando por você, confessou, com a voz tremendo. Tarsila fechou os olhos. Eu também, Jamile. E não vou fugir disso. Não mais. Uma funcionária abriu a porta. Jamile, pode vir um momento? Jamile respirou fundo e entrou. Tarsila ficou do lado de fora. Esperar parecia tortura. Minutos depois, a porta se abriu e Jamile saiu, olhos arregalados, boca entreaberta, mãos cobrindo o peito. Tarsila franziu o tenho. O que foi? O que eles... Jamile correu até ela, pulou em seus braços e quase a derrubou. Eu passei! Disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu passei, Tarsila! A veterana a segurou com firmeza, girando-a no ar. Eu sabia, disse. Eu sempre soube. Elas se abraçaram por longos segundos, ignorando quem passava no corredor, ignorando tudo.
Mais tarde, de volta ao estúdio vazio, as duas ficaram sentadas no chão, costas na parede, mãos entrelaçadas. E agora? Perguntou Jamile, com um sorriso tímido. Agora você vai se preparar para a apresentação da sua vida, respondeu Tarsila. E eu vou estar ao seu lado para tudo, no palco, fora dele, onde você quiser que eu esteja. Jamile virou o rosto, encostou os lábios no ombro da veterana. Eu quero você em tudo, disse. Na minha dança, nos meus dias, no meu peito. Tarsila suspirou, emocionada. Então vamos fazer isso dar certo, no nosso tempo, do nosso jeito. E juntas ficaram observando o reflexo delas no espelho. Duas mulheres muito diferentes, mas que se encontraram exatamente onde precisavam, no espaço entre a disciplina e o amor. No espaço onde a dança vira verdade, no espaço onde elas finalmente podiam ser quem eram. Se você amou essa história intensa, romântica e cheia de verdade, compartilhe com outras mulheres, deixe seu comentário e se inscreva no Contos Sáficos. Isso ajuda demais esse canal a crescer e continuar produzindo histórias como essa.